Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula. E a nossa videoaula, nós vamos pegar aí o nosso livrinho de história, porque nós vamos falar aí sobre a criança e a sociedade. Então vamos pegar o nosso livrinho de história e também o lápis, tá? Coloca o lápis aí do lado, porque logo após a explicação do conteúdo, você irá responder uma atividade proposta aí no livro, ok? Então vamos lá? Sociedade é todo grupo de pessoas que compartilham lugares e coisas em determinado lugar. Então, sociedade quer dizer isso, tá? É todo grupo de pessoas que compartilham lugares, costumes e coisas em determinado lugar, ok? E aqui nós temos aí no seu livrinho, tá bom? É o que mostra aí no seu livrinho. A criança e a sociedade. As crianças ocupam um lugar fundamental na sociedade. Elas são educadas para cuidar das futuras gerações e também ajudar os adultos a cuidar da geração da qual fazem parte. Olha aí que interessante, né? As crianças ocupam um lugar fundamental na sociedade. Elas são educadas para cuidar das futuras gerações e também ajudar os adultos a cuidar da geração da qual fazem parte. Ou seja, elas participam aí, tá bom? Na sociedade, aprendendo aí com os adultos e assim seguirem para as futuras gerações. Aqui temos o quê? Viver em sociedade requer alguns cuidados. Desde muito cedo, aprendemos com nossos familiares que não podemos falar com pessoas desconhecidas. Não devemos desrespeitar as pessoas pela aparência, etnia ou qualquer outra coisa diferente do que conhecemos ou acreditamos. Para se viver em sociedade é preciso harmonia, tá bom? Então, o que isso quer dizer aí? Que viver na sociedade, tá? Temos que ter alguns cuidados. Tá? Existem algumas normas, tá? Para que você não seja aí prejudicado e nem prejudicar a outras pessoas, tá bom? Ou seja, e de início já temos aí nos relembrando que você jamais pode conversar com uma pessoa desconhecida, que você não conhece, que a sua família não conheça, tá bom? E não devemos desrespeitar as pessoas, principalmente pela sua aparência, por sua religião, tá bom? Por sua etnia, ok? É preciso ter o quê na sociedade? Harmonia, viver em harmonia. E aqui nós temos o quê? A criança é a alegria como raio de sol e estímulo como esperança. Olha aí, a criança é a alegria como raio de sol e estímulo como esperança. Então, as crianças são consideradas aí como esperança, ou seja, das futuras gerações. E aqui nós temos um pequeno texto que também tem aí no seu livrinho. Como era ser criança no passado? No passado, as crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Que são os seus direitos? É o que propõe a elas, tá bom? Para viver em sociedade, ela também tem os seus direitos a serem estabelecidos, tá? Cumpridos. Hoje em dia, você tem muitos direitos garantidos. Pode brincar, estudar, fazer novas amizades, aprender muitas coisas legais na escola, ter um lar e fazer parte de uma cultura própria que merece o respeito de todos. Toda criança tem o direito de ser respeitada e protegida por toda a sociedade. Ser criança é ou não é o máximo, tá? Então, a criança, antigamente aí, tá? No tempo passado, elas não tinham esse direito, tá? O direito que vocês têm hoje, que são estabelecidos hoje em dia. Então, elas não tinham no passado. E hoje, vocês já têm esses direitos estabelecidos, tá bom? Que é você poder brincar, poder estudar, fazer novas amizades, aprender muitas coisas legais na escola, ter um lar
e fazer parte de uma cultura própria, que merece o respeito de todos. Toda criança tem direito de ser respeitada e protegida por toda a sociedade. E aqui temos o quê? Hoje em dia, a criança tem muitos direitos garantidos. Tá? Como? Só relembrando aí. Ela tem direito de brincar, estudar, fazer novas amizades, aprender coisas novas, tá? Ter um lar, educação e ter uma família, tá bom? Então, tudo isso aqui são direitos da criança. Fazer parte de uma cultura própria que merece todo o respeito e ser protegido por todos, tá bom? Então, só relembrando aí os direitos da criança. E aqui nós temos atividades, tá? Ouça a leitura da canção abaixo. Nossas diferenças. Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. Saber respeitar para poder também ser respeitado. Isso serve para mim e também para quem está ao meu lado. Nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Somos obras de criação de Deus Pai. Não somos nada parecidos, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Somos nós a semelhança de Deus Pai. Temos que aprender a conviver. Temos que aprender a conviver. Olha aqui, lê aqui texto bonito, né? Que é uma canção aí. Então, a gente tem que respeitar aí as nossas diferenças. A diferença do coleguinha, tá? A diferença da pessoa da família. Então, quando respeitamos as diferenças das pessoas, as pessoas irão respeitar as nossas também, tá? Então, respeito gera respeito. E a sociedade vive em harmonia. Só depende de quem? De você, tá? Então, a gente tem que respeitar o próximo. Olha como diz aqui, né? Saber respeitar para poder também ser respeitado. Isso serve para mim e também para quem está ao meu lado, ok? Então, devemos respeitar aí as pessoas e suas diferenças, tá bom? A criança já possui uma socialização primária, que é a família. Por que diz isso? Que o primeiro grupo social que um indivíduo participa é a família. Ao longo de seu desenvolvimento, a socialização secundária. O que é essa socialização secundária? É a próxima. Ética e moral, gerando conflitos entre professor e aluno. Então, a segunda aí vai ser o quê? A escola, tá bom? Então, a primeira é a família e depois vem a escola, que é a socialização, que ele fará parte dessa socialização, tá bom? Socialização é aprender a viver em sociedade, aprender a agir e conviver com as outras pessoas, tá bom? Socialização é aprender a viver em sociedade, aprender a agir e conviver com as outras pessoas. Ou seja, existem regras, tá? Existem uma maneira de poder conviver aí em sociedade, ok? Nossa aulinha terminou por aqui. Reveja aí o conteúdo novamente, responda direitinho aí as atividades propostas no livro. E nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau!